Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real. Esther havia mantido segredo sobre seu povo e sobre a origem de sua família, conforme a ordem de Mardoqueu, pois continuava a seguir as instruções dele, como fazia quando ainda estava sob sua tutela. Um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, Bigtan e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. Mardoqueu, porém, descobriu o plano e o contou à rainha Esther, que por sua vez passou a informação ao rei, em nome de Mardoqueu. Depois de investigada a informação e descobrindo-se que era verdadeira, os dois oficiais foram enforcados. Tudo isso foi escrito nos registros históricos na presença do rei. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, promovendo-o e dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres. Todos os oficiais do palácio do rei curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava, nem se prostrava diante dele. Então os oficiais do palácio perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Dia após dia eles lhe falavam, mas ele não lhes dava atenção. Dizia que era judeu. Então contaram tudo a Amã, para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava, nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. No primeiro mês do 12º ano do reinado do rei Xerxes, no mês de Nissan, lançaram o pur, isto é, a sorte, na presença de Amã, a fim de escolher um dia e um mês para executar o plano. E foi sorteado o 12º mês, o mês de Adar. Então Amã disse ao rei Xerxes: existe um certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes de todos os outros povos, e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles, e eu colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que se execute esse trabalho. Em vista disso, o rei tirou seu anel selo do dedo, deu-o a Amã, o inimigo dos judeus, filho de Amedata, descendente de Agag, e lhe disse: fique com a prata e faça com o povo o que você achar melhor. Assim, no 13º dia do primeiro mês, os secretários do rei foram convocados. Amã ordenou que escrevessem cartas na língua e na escrita de cada povo, aos sátrapas do rei, aos governadores das várias províncias e aos chefes de cada povo. Tudo foi escrito em nome do rei Xerxes e selado com o seu anel. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império, com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, num único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens. Uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que estivessem prontos para aquele dia. Por ordem do rei, os mensageiros saíram às pressas e o decreto foi publicado na cidadela de Suzã. O rei e Amã assentaram-se para beber, mas a cidade de Suzã estava em confusão. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra, que relata acontecimentos ordinários, reais e históricos, num reino muito, muito distante.
Acontecimentos onde nós não conseguimos ver, ou pelo menos não nos é relatado, Deus, o teu agir em tudo isso. Parecem acontecimentos corriqueiros, parece o relato da corte, de uma corte onde Deus não está presente, onde o Senhor não está presente, Deus. Mas, Pai, nós sabemos que tal coisa não existe. Não existe corte onde o Senhor não esteja presente. Não existe reino em que o Senhor não seja o rei. Por isso, Deus, nos ajude a entendermos esse texto e a vermos como o Senhor quer nos ensinar a partir desse relato comum, ordinário, da vida na Pérsia, no 4º século antes de Cristo. Nos ajuda, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vocês se lembram, semana passada nós falamos sobre isso, que o povo de Israel havia sido escravizado pelo povo da Babilônia. O Jeremias já tinha profetizado que essa escravidão, esse tempo lá iria durar por 70 anos. E quando esses 70 anos se findaram, Deus enviou um novo império, o Império Persa, através do rei Ciro, que tomou a Babilônia e teve uma outra política para com os muitos povos. Ao invés de manter todo mundo escravo, o rei da Pérsia, o rei Ciro, ele tinha como ideal, como ideia, libertar os escravos e mandar os povos de volta à sua própria terra, ainda que estando debaixo do domínio do rei da Pérsia. E assim ele fez. E nós lemos lá no Salmo 126, nós vimos na semana passada, que aqueles que voltaram da Pérsia, da Babilônia para Israel, eles relataram no Salmo de número 126, que eles voltaram, e quando eles voltaram, quando o Senhor levou eles de volta, os cativos, eles voltaram a Jerusalém, e a volta para Jerusalém foi como um sonho. Mas nós vimos que Mardoqueu e Esther, Hadassa que é Esther e Esther que é Hadassa, o sonho deles era outro. Eles não quiseram voltar para Jerusalém, mas eles decidiram viver o sonho persa. Eles decidiram viver o sonho de viver na capital do império, em meio aos persas, com a cultura dos persas, com a maneira de viver dos persas. E isso acabou levando com que Esther, Hadassa, essa pessoa que não sabe qual é a identidade dela, vivesse como se ela não fosse do povo de Deus, mesmo sendo do povo de Deus, e acabou levando com que ela fosse participar de um concurso que acontecia nos aposentos, no quarto do rei. E ela ganhou esse concurso, porque o desempenho dela foi ótimo no concurso. E então ela foi coroada rainha. Tendo sido coroada rainha, nós chegamos a essa situação que nós temos diante de nós. O final do capítulo 2 e o capítulo 3. E o fim do capítulo 2, ele mostra, de novo, Mardoqueu, esse primo pai de Esther, esse primo de Esther que a adotou quando os seus pais faleceram. E esse Mardoqueu, ele está sentado junto à porta do palácio real. E o texto nos diz que ali, diante daquela porta, Mardoqueu, ele ouve uma conversa. E às vezes eu e você, nós podemos ter a impressão de que o relato de que Mardoqueu estava sentado à porta ou junto ao portão do palácio, estivesse relatando de que Mardoqueu fosse um desocupado. Alguém que fica sentado à porta do palácio sem ter o que fazer. Mas aqui a história nos ajuda um pouco. Os portões dos palácios, eles não eram simplesmente portões de ferro, como nós temos, como por exemplo nós colocamos ali junto ao muro da nossa propriedade para podermos fazer a obra, ou ao nosso portão aqui da frente. Na verdade, os portões dos palácios, eles eram grandes estruturas, mais ou menos do tamanho da nossa construção aqui. Era uma grande construção que era chamada do portão do palácio, e ali oficiais trabalhavam dentro daquela estrutura.
E era isso que Mardoqueu estava fazendo. A gente não sabe dizer se ele já estava usufruindo de um nepotismo, agora que a prima dele era a rainha, por isso ele conseguiu um carguinho no governo, ou se essa já era a função dele, se ele já trabalhava como oficial do governo antes de Ester virar rainha. Fato é que um belo dia, enquanto estava trabalhando, Mardoqueu ouviu Bigtan e Teres tramando para matar o rei Xerxes. Já imaginou um homem com o nome Bigtan? Eu teria medo desse homem, não é? Não é um nome que dá sustância para a pessoa. Bigtan. Esse homem estava tramando para matar o rei Xerxes. Quando Mardoqueu ouviu o que estava acontecendo. Na verdade, o rei Xerxes, alguns poucos anos depois, ele foi assassinado enquanto estava deitado em sua cama. Parece que ele não era um rei muito querido, apesar de toda a generosidade que a gente viu tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2, que ele fazia questão de falar. No capítulo 1, a bebida era à vontade por causa da generosidade do rei. No capítulo 2, quando Ester é coroada rainha, ele tira os impostos e dá presentes à população por causa da generosidade do rei. Mas esse rei generoso tem alguns inimigos, e esses inimigos conspiram para assassinar Xerxes. E aqui a gente precisa entender que o livro de Ester é um livro onde muita coisa é lida nas entrelinhas. Muita coisa é lida sem que o autor de fato diga o que ele está querendo dizer. Você não tem o autor dizendo como aconteceu, por que aconteceu. Se esse relato aqui estivesse no livro de Daniel, por exemplo, é bem provável que o texto leria-se mais ou menos da seguinte forma: um dia, quando Mardoqueu estava ali sentado junto à porta do palácio real, Deus fez com que Mardoqueu estivesse no local em que Bigtan e Teres estavam tramando para matar o rei Xerxes. Mas no livro de Ester você não tem isso. O livro de Ester, Deus está agindo de uma forma invisível. O agir de Deus não é relatado, não é escancarado, não é demonstrado, mas as muitas coincidências do texto vão nos mostrando que a providência divina está agindo, mesmo em meio aos eventos mais ordinários e comuns de nossas vidas. Mardoqueu estava ali trabalhando, funcionário público, batendo cartão, atendendo na repartição, e ele então ouve que 2 oficiais do rei, pessoas que tinham livre acesso ao rei, estavam tramando para matá-lo. Quando Mardoqueu ele descobre esse plano, ele conta à rainha Ester, e a rainha Ester faz essa informação chegar até o próprio rei. A Polícia Federal vai atrás para confirmar, a ABIN é chamada para ver toda a inteligência, para ver se aquilo realmente estava acontecendo, e eles conseguem um grampo, umas mensagens de WhatsApp trocadas pelos 2, que confirmavam que eles de fato estavam planejando para matar o rei Xerxes. E como era de costume na Pérsia, quando um plano desse tipo era descoberto, 2 coisas haveriam de acontecer. Aqueles que tramavam contra o rei deveriam ser mortos, e aquele que denunciou o plano deveria ser grandemente honrado pelo rei. E o texto nos mostra que algo aconteceu. O capítulo 2 termina nos dizendo que esses homens foram enforcados, e que tudo o que aconteceu foi registrado nos registros históricos na presença do rei. Parece uma notinha de rodapé. Olha, e a propósito, nesse dia, tinha lá um escriba e ele anotou tudo o que aconteceu nos registros oficiais do rei. Mas guarda essa informação, porque daqui a algumas semanas, essa informação de que tudo foi registrado no livro dos registros históricos vai fazer todo sentido. Bom, eu disse que 2 coisas tinham que acontecer. A primeira, os caras que estavam tramando contra o rei precisavam ser mortos. Isso aconteceu, certo?
Capítulo 2 termina com isso. Então, no capítulo 3, nós vamos começar o capítulo 3 com alguém sendo honrado, não é isso? Quem precisa ser honrado agora? Mardoqueu. Ele descobriu o plano. E olha como começa o capítulo 3. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã. Espera aí, quem é Amã? Não foi Mardoqueu que descobriu o plano? Não era ele que tinha que ser honrado? Você se lembra da palavra que eu falei para vocês lá no primeiro estudo de Esther? A palavra peripécia. Lembra disso? Lembra que nós falamos que os meninos eles fazem muitas peripécias? E na verdade isso é um estilo literário. É um estilo literário onde o autor ele vai contando uma história que parece apontar para um desfecho, e quando tudo parece apontar para aquele desfecho, bum, ele muda de direção e as coisas tomam outro rumo. É exatamente o que está acontecendo aqui. O leitor original esperaria que depois desses acontecimentos o rei Xerxes honrou Mardoqueu, mas de repente aparece esse tal de Amã. Alguém que até aqui não estava na história. Até aqui não fazia parte da narrativa. De repente aparece esse tal de Amã. E a gente aprende que ele é filho desse homem chamado Amedata. Mas mais importante do que isso, ele é descendente de Agag. Se você já leu a história dos reis de Israel, você sabe que teve um rei de Israel, no caso o primeiro rei de Israel, que era da tribo de Benjamim. Tem mais alguém nessa história que é da tribo de Benjamim? Você se lembra? Olha para o capítulo 2. Lá no capítulo 2, você vai ser apresentado a Mardoqueu, no versículo 5. Nesse tempo vivia na cidadela de Susã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, como o primeiro rei de Israel, Saul, que também era da tribo de Benjamim. Por que o rei Saul deixou de ser rei em Israel? Você se lembra disso? Porque Deus deu uma ordem para ele. Deus disse: vá contra os amalequitas e mate tudo, tudo, todos os animais e todas as pessoas, mate tudo. Por que Deus deu essa ordem? Porque lá atrás, quando Josué entrou com o povo na terra prometida, os amalequitas vieram pelas costas do povo de Israel, atacaram o povo de Israel por trás, pegando primeiro os idosos, os doentes, as mulheres e as crianças. E ali naquele momento, Deus jurou que ele estaria para sempre contra o povo amalequita. Sabe o que Saul fez quando Deus deu a ordem para ele, vai e mata tudo? Ele falou assim: acho que eu tenho uma ideia melhor do que a de Deus. Os melhores bezerros, as melhores ovelhas, os melhores cabritinhos, esses aqui eu vou guardar. E o rei dos amalequitas, eu também vou trazer ele para ser meu escravo. O rei dos amalequitas se chamava Agag. Agag, de quem Amã é descendente. Você percebe como o autor está criando uma trama aqui? O judeu, descendente de Saul, porque ele era benjamita, da tribo de Benjamim, e Amã, o descendente de Agag, esse povo que é inimigo do povo de Deus. Esse povo que já não mais existiria se Saul tivesse obedecido a ordem que Deus deu para ele. Mas é esse Amã que está sendo honrado. Esse Amã está sendo promovido. Na verdade, daquele grupinho de conselheiros, agora já não existe mais. Agora o conselheiro do rei é uma pessoa só, é Amã. Ele estava na posição mais elevada de todos. Ele era o segundo do palácio real. O rei deu uma ordem, todos os oficiais do palácio, todo mundo que trabalha aqui no palácio, deveria se curvar e se prostrar diante de Amã. Mas tinha esse tal de Mardoqueu, da tribo de Benjamim, descendente de Saul, judeu, que não se curvava nem se prostrava diante dele. Interessante, né? Que um capítulo atrás, esse Mardoqueu, que já era judeu, estava disposto a pegar a prima / filha dele
e levar para um concurso no cabaré, basicamente, no cabaré real. E agora, algo está acontecendo na vida desse homem que ele não está disposto a se curvar diante do oficial do rei. Os outros oficiais do palácio olhavam para ele e falavam: o que está acontecendo? O que você está fazendo? Por que você não se curva? Por que você não obedece à ordem do rei? E dia após dia eles perguntavam a mesma coisa para Mardoqueu: por que você não faz assim? Por que você age desse jeito? E a única coisa que Mardoqueu dizia é porque ele era judeu. Que ele era judeu. Não é interessante? Porque se você olhar para o capítulo 2, versículo 20, Ester não dizia de que povo ela era por ordem de Mardoqueu. Mas agora Mardoqueu está se recusando a obedecer uma ordem do rei, e a resposta que ele dá para a sua desobediência é que ele é judeu. Quando você lê ele era judeu, você está dizendo, você está lendo porque ele era do povo de Deus, porque ele era do povo de Deus. E aí, os coleguinhas dele, aqueles colegas de trabalho assim, joia, que a gente tem por aí, assim, bom, vamos contar então para o chefe e vamos ver se ele pode continuar vivendo desse jeito. E eles vão falar para o Amã, para ver o que o Amã tem a dizer sobre isso. E qual é a reação do Amã? Amã fala assim: olha, eu vou esperar e eu vou passar. E quando eu passar, eu vou olhar. E ele viu que Mardoqueu não se curvava e não se prostrava. E aquilo encheu Amã de ira, porque ele não aceitava que ninguém, muito menos esse judeuzinho, ousasse não se prostrar diante dele. Tanto é fato que Amã não quis apenas matar Mardoqueu, mas como ele sabia que Mardoqueu era um judeu, ele procurou uma forma de exterminar todos os judeus, todo o povo de Deus. Então, no primeiro mês do 12º ano do reinado do rei Xerxes, aqui já se passaram praticamente 5 anos desde que Ester virou rainha. No mês de Nissan, lançaram o pur, isto é, a sorte, na presença de Amã, a fim de escolher um dia e um mês para executar o plano. Qual foi o dia que caiu? Qual foi o mês que caiu? 12º mês, o mês de Adar. Em qual mês eles estavam? O primeiro. Caiu a sorte para que eles executassem o plano no 12º mês. Eles tinham 11 meses entre uma coisa e outra. É interessante porque o mês de Nissan é o mês em que o judeu celebra a Páscoa. Esse dia em que corre a notícia de que todo judeu vai ser destruído é a véspera da Páscoa. O que os judeus celebravam na Páscoa? O dia em que Deus libertou o povo da escravidão no Egito. O dia em que Deus agiu de forma poderosa, milagrosa e espetacular para salvar o seu povo. Mas na véspera da Páscoa, chega a notícia de que o povo vai ser destruído, de que provavelmente aquela é a última Páscoa, porque ano que vem, um mês antes, não vai sobrar nenhum judeu. Interessante que o texto nos diz que eles lançaram sorte, eles lançaram o puro. O puro era como se fosse um dado que nós brincamos hoje em dia. E é interessante pensar nisso à luz do que a palavra de Deus nos diz lá em Provérbios 16,
verso 33. Você já leu esse provérbio? Provérbios 16, verso 33, diz assim: a sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Você joga o dado, mas quem decide como ele cai é Deus, é o Senhor. É Ele quem decide. E Ele decidiu que os planos de Amã seriam protelados em 11 meses. Em 11 meses. Então Amã vai até o rei Xerxes e conta um monte de mentira para o rei Xerxes. Olha, tem um povo aí que ele não obedece o Senhor. Isso é verdade? Isso não é verdade. Quem estava desobedecendo era apenas Mardoqueu. E estava desobedecendo, afrontando a mãe, não o rei. Mas de novo, esse rei manipulável dá ouvidos ao seu amiguinho. E diante da oferta aí de 350 toneladas de prata, ele simplesmente tira o seu anel real, o anel com o qual o rei selava todas as suas decisões, entrega na mão de Amã e diz: faz aí o que você quiser com esse povo. Ele não quer saber quem é o povo, ele não quer saber o que eles fizeram de desobediência, ele simplesmente entrega a autoridade na mão de Amã, lava as suas mãos e diz: faça com esse povo o que você achar melhor. Ele entrega o seu anel a Amã, e o autor quer enfatizar que Amã é o inimigo dos judeus, porque ele é descendente de Agag. Ele é uma amalequita. Faça com o povo o que você achar melhor. E assim Amã faz. Ele manda chamar o correio do reino, ele faz a lei, ele diz: olha, escreve em todas as línguas, para todos os governadores de todas as províncias, aos chefes de todo o povo, escreve para eles e envia para todos eles. Eu vou selar essas cartas com o selo do rei, e manda dizer para eles, versículo 13, que vai chegar o dia, quando a ordem vier, num único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, vocês devem exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, num único dia. E esse decreto, ele corre por toda a Pérsia. Todos os judeus de toda a Pérsia recebem a notícia, um dia antes, na véspera da Páscoa, de que daqui a 11 meses, o rei mandou que eles sejam exterminados. E por ordem do rei, os mensageiros saem às pressas. O decreto é publicado. E aqui de novo o autor, ironicamente, mostra que o rei, que deveria estar cuidando do povo, deixa o povo em confusão enquanto se assenta para beber. Queridos, quando a gente olha para esse texto, parece que não tem nada a ver com a gente. É uma história lá do rei da Pérsia, de um cara que brigou com outro cara, briguinha na corte. Parece que não tem nada a ver com a gente aqui no século 21. Parece que Deus não está presente, não fala de Deus, não cita Deus, não se fala sobre oração, não se fala sobre igreja, não se fala sobre o templo, não se fala sobre nada. O que será que esse texto aqui tem para ensinar para a gente? Mas ele tem muito para ensinar para a gente. Porque é interessante, queridos, que a minha vida e a sua vida, se forem relatadas, elas se parecem muito mais com o diário da corte da Pérsia, do que com o relato da vida de Moisés, por exemplo, o mar vermelho se abrindo, maná caindo do céu. A minha vida e a sua, elas são muito mais ordinárias, muito mais comuns, do que a vida de Moisés, a vida de Abraão, por exemplo. E quando a gente estuda esse tipo de texto, que fala muito como é a nossa vida, eu e você, nós precisamos ser lembrados
de que Deus também age por meios ordinários. Quando os céus não se abrem, quando o mar não se abre, quando não cai maná do céu, Deus também está agindo. Deus também está cuidando do seu povo. Deus não age apenas de maneiras miraculosas e extraordinárias. Na verdade, a maior parte do agir de Deus é através da providência secreta dele. Daquelas coisas que a gente não vê. Daquele livramento que a gente nem imagina que aconteceu. Daquela provisão que nós achamos que é fruto do nosso trabalho, mas é Deus cuidando através dos momentos ordinários da vida de cada um de nós. Mas o que na prática esse texto aqui traz para mim e para você? A primeira lição que eu vejo nesse texto, queridos, é a de que o pecado individual, ele traz consequências coletivas. Em última análise, por que é que todo o povo de Deus estava correndo risco no Império da Pérsia? Em última análise, o motivo humano por que eles estavam correndo risco é porque Saul decidiu desobedecer uma ordem de Deus. Se Saul tivesse obedecido a ordem de Deus, elimine os amalequitas da face da terra, Amã não existiria. E não haveria essa ameaça contra o povo de Deus. Às vezes nós temos a tola ideia de que os nossos pecados dizem respeito apenas e tão somente a nós mesmos. De que os nossos pecados não afetam ninguém. Eu queria corrigir essa ideia tola do nosso coração. E eu queria ajudar cada um de nós a perceber que toda vez em que eu e você escolhemos o pecado, escolhemos desobedecer a Deus, a nossa família é afetada, a nossa igreja é afetada, a nossa cidade é afetada, todos os que se relacionam conosco são afetados, cada vez em que eu e você decidimos desobedecer a Deus. O pecado individual traz consequências coletivas. Eu e você precisamos pensar nisso, nós precisamos refletir nisso. Nosso pecado é nosso, é meu pecado é meu, mas ele nunca afeta somente a mim, ele sempre afeta todo mundo com quem eu me relaciono. Segunda lição que eu vejo para a gente aqui, é a lição de que Deus governa, inclusive sobre as injustiças. Mardoqueu foi ou não injustiçado nessa história? Ele tinha algo para receber quando ele descobre o plano. Ele deveria ser honrado, algo deveria ter acontecido com ele e não acontece. Mas Deus não foi pego de surpresa. Deus estava governando a história também por meio dessa injustiça. Lá na frente nós vamos ver que o fato de Mardoqueu não ter sido honrado nesse momento da história, como ele deveria ter sido, é parte do plano de Deus, que queria usar isso lá na frente, para cumprir os seus desígnios e os seus propósitos. Então, meu irmão, minha irmã, quando eu e você nós formos injustiçados, eu e você, nós podemos descansar no nosso Deus, sabendo que as injustiças que eu e você sofremos nessa vida, não acontecem à revelia de Deus, não acontecem sem que Deus saiba o que está acontecendo, não acontecem sem que Deus tenha a palavra final. Deus está cuidando de nós, inclusive quando nós somos injustiçados. Terceira aplicação, implicação para mim e para você nessa história, é que ao longo da história, sempre tentaram e sempre tentarão destruir o povo de Deus e os planos de Deus. Sempre tentaram. Amã tentou aqui na história de Esther. Você lembra do que Herodes fez quando aqueles sábios vieram perguntar para ele sobre o rei que havia nascido? Lembra disso? E eles têm um sonho falando: não volte, não conte. Quando Herodes percebe que eles não voltaram, o que Herodes manda fazer? Matar
todos os recém-nascidos. Ele consegue acabar com os planos de Deus? Pense na cruz. O que foi a cruz, senão uma tentativa de acabar com o povo e os planos de Deus? Mas Deus, queridos, Deus que é soberano, Ele pega o mal que o homem planeja e Ele usa o mal que o homem planeja para cumprir os seus propósitos para o bem do seu povo e para a glória dele. Foi assim na cruz. O que planejaram na cruz? Nós vamos acabar com esses homens aí que estão dizendo, que estão buscando o reino. Nós vamos acabar, nós vamos matar o líder deles e eles vão sumir. E o que acontece? Através da cruz, Deus dá continuidade ao plano que Ele tinha estabelecido desde a eternidade passada. Ao longo da história sempre tentaram e sempre tentarão destruir o povo de Deus e os seus planos. O povo romano fez isso. Quantos e quantos cristãos foram crucificados, foram queimados vivos pelos imperadores romanos? E o que os historiadores dizem? É que o sangue dos mártires era a semente do evangelho. Quanto mais crente eles matavam, mais gente se convertia ao cristianismo. O tempo passa e Hitler tenta acabar com o povo judeu e não consegue. O tempo passa e ainda hoje, nas estimativas mais conservadoras, eu fui buscar uma estimativa da BBC, uma empresa de comunicação inglesa que a última coisa que ela quer no mundo é favorecer os cristãos. A estimativa da BBC é que todo ano, entre 7 e 8 mil cristãos são mortos por causa da fé cristã ao redor do mundo. 7 a 8 mil cristãos são mortos por causa da fé deles ao redor do mundo. Nesse momento, na Coreia do Norte, tem mais ou menos 56 irmãos nossos presos em campos de concentração, porque são cristãos. Ao longo da história, sempre tentaram e sempre tentarão destruir o povo de Deus e os planos de Deus. Você sabe a sessão do Supremo Tribunal Federal que aconteceu essa semana em Brasília? Eles continuam tentando destruir o povo de Deus. Mas pastor, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se você quiser depois eu te explico. Tem tudo a ver. Eles continuam tentando destruir o povo e os planos de Deus. Mas o Deus a quem eu e você servimos, Ele é Senhor de toda a história. Ninguém pode frustrar os planos dEle. Ninguém pode impedir com que os projetos de Deus se cumpram na minha vida e na sua vida. Ninguém é capaz de destruir o povo de Deus e os planos de Deus. Quarta lição. Momentos de injustiça, dor e perseguição são oportunidades únicas de nos aproximarmos ainda mais de Jesus, à medida que sentimos na pele um pouquinho do que Ele passou por nós. Paulo fala sobre os sofrimentos dele, dizendo que, de alguma forma, ele completava os sofrimentos de Cristo, através dos sofrimentos dele. Meu irmão, minha irmã, quando eu e você sofremos, quando eu e você somos injustiçados, quando nós somos perseguidos por causa da nossa fé, nós estamos chegando mais perto, nós estamos seguindo as pegadas do nosso Salvador, daquele que foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ser mais parecido com Jesus, nesta vida, normalmente não acontece em meio à facilidade e às tranquilidades, mas sim em meio à dor, ao sofrimento e às injustiças. Em 1979, e aqui eu quero terminar com isso, aconteceu a Revolução Iraniana. Um homem chamado Ayatollah Khomeini começou a instituir essa revolução lá no Irã, perseguindo os cristãos e trazendo o islamismo de maneira muito forte ali.
E ali existia um pastor iraniano. E esse pastor iraniano, ele foi fortemente perseguido pelo regime, a ponto de um dia à noite, dormindo em sua casa, ele teve sua casa invadida, homens entraram no seu quarto, a sua esposa pulou sobre ele, e esses homens chegaram assim, da distância que eu estou daqui da cadeira, e deram 4 tiros no escuro. Fez-se um meio círculo em volta da cabeça dele, de balas cravejando o travesseiro dele, e ele não morreu. Algumas semanas depois, a secretária dele foi perseguida e ameaçada. E algumas poucas semanas depois, mataram o filho dele numa emboscada. Esse pastor, ele escreveu uma carta oração a Deus. E eu queria terminar lendo essa carta, porque eu creio que as palavras dele podem nos ajudar a colocar em perspectiva a nossa vida e a maneira como nós lidamos com as nossas injustiças, dores e perseguições. A oração do pastor iraniano diz assim: ó Deus, não nos lembramos apenas do meu filho, mas também de seus assassinos. Não porque o mataram no auge de sua juventude e fizeram com que nosso coração sangre e nossas lágrimas corram. Não porque com este ato selvagem tenham trazido desgraça maior ao nome do nosso país no mundo civilizado, mas porque através do crime deles, nós agora seguimos ainda mais de perto tuas pegadas em direção ao sacrifício. O fogo terrível da calamidade queimou todo o egoísmo em nós. Suas chamas revelaram a profundidade de nossa depravação e maldade, a dimensão do ódio e a medida da pecaminosidade na natureza humana. Ela tornou óbvia, como nunca antes, a nossa necessidade de confiarmos no amor de Deus, como demonstrado na cruz e na ressurreição de Jesus. Amor que nos liberta do ódio aos nossos perseguidores. Amor que nos traz paciência, perseverança, coragem, lealdade, humildade, generosidade, grandeza de coração. Ó Deus, amor, o qual, mais do que nunca, aprofundou nossa confiança na vitória final de Deus e seus eternos desígnios para a igreja e para o mundo. O sangue do meu filho tem multiplicado o fruto do Espírito no solo de nossa alma. Assim, quando seus assassinos estiverem diante de ti no dia do juízo, lembre-se do fruto do Espírito, pelo qual eles enriqueceram nossas vidas, e perdoe-os. Queridos, a história de Esther tem muito a nos ensinar sobre como nós lidamos com as injustiças, as dores e as perseguições pelas quais nós passamos. Creio que nenhum de nós está perto de perder o filho por causa da sua fé. E ainda assim, nós temos muita facilidade em cerrarmos o nosso punho em direção a Deus e questionarmos os desígnios dele em meio às pequenas e frágeis tribulações pelas quais nós passamos em Caldas Novas no século 21. Meus irmãos, minhas irmãs, nós podemos ter o nosso coração mergulhado e transbordando de fé em Deus, porque Ele está cuidando de nós. As injustiças, as tribulações, as perseguições não são prova do contrário, são prova de que Deus está cuidando de nós, que Ele não nos abandonou, e de que Ele está refinando para Ele um povo santo, que segue os passos do seu próprio Filho, que considerou as promessas de Deus de maior alegria do que os prazeres desse mundo. Que nós possamos ter essa fé e aprender que o mesmo Deus que estava controlando e governando a história de Mardoqueu, Ele continua controlando e governando a minha e a sua história. No momento, Mardoqueu não tinha como entender, ele não tinha como compreender,
E muitas vezes eu e você não teremos como entender nem como compreender. Mas assim como Mardoqueu, eu e você também podemos crer. Eu e você podemos crer ainda mais, porque nós temos a revelação completa. Nós sabemos que esse Deus a quem nós servimos, Ele nos amou a ponto de entregar o Filho dEle para ser pendurado nu no madeiro. Quando alguém é pendurado nu no madeiro, esse alguém se torna autoridade sobre sofrimento. Ele pode falar sobre isso. Ele sabe o que é sofrer. E Ele o fez para que eu e você pudéssemos ser salvos de uma outra condenação, não a do rei Xerxes, mas a do próprio Deus, uma condenação justa que eu e você merecemos por causa do nosso pecado. Que ao olharmos para a cruz, o sacrifício de Jesus, possamos estar cheios de convicção e fé de que Deus está cuidando de nós em meio às maiores e mais profundas dificuldades das nossas vidas. E então possamos descansar e orar ao Senhor como esse pastor iraniano orou, clamando ao Senhor por perdão àqueles que nos ofenderam e louvando a Deus pelos frutos do Espírito que a ofensa tem causado em nossas vidas. Que Deus nos dê graça para vivermos isso. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos colocar diante do Senhor esse tempo que nós estivemos estudando a Tua Palavra, Deus. Queremos pedir ao Senhor por graça, por misericórdia. Queremos confessar que nas nossas próprias forças a gente não consegue, Deus. Nas nossas próprias forças, a nossa tendência é a tendência da revanche, a tendência da amargura, da perseguição. Pai, não nos permita que sejamos um obstáculo à Tua obra em nossas vidas, Deus. Mas que estejamos dispostos a sofrer aqui nesse mundo, enquanto somos moldados, lapidados, refinados, para vivermos para a Tua glória, Deus. Que as dores desse mundo mau não endureçam o nosso coração, mas nos faça ainda mais sensíveis à necessidade que esse mundo tem da Tua graça e do Teu perdão. Porque se não fosse a Tua graça, o que seria de nós? Pai, nos ajuda, em nome de Jesus. Amém.